Eu não sei você, mas eu não preciso sair, me levantar de um banco para mim poder viajar quilômetros de distância. Há dias que nós sentamos em um banco e a nossa mente viaja, mas viaja para lugares tão distantes, sem podermos estar movimentando o nosso próprio corpo. Então nessa noite eu quero falar para você, sonhador, que Deus colocou no meu coração. Amém? Amém. Então, pois bem, a palavra de Deus, ela vai falar de um tripé patriarcal. Ela vai falar de Abraão, aonde Deus ele vai fazer a promessa. E quando Davi unifica as 12 tribos, se cumpre. A Bíblia vai falar de Isaac, que foi o único patriarca que não saiu de Canaã. Mas também o mesmo Isaac foi o único patriarca que não foi mudado o seu nome. A Bíblia vai falar de Jacó, um homem em que teve 12 filhos, da onde se originou as 12 tribos de Israel. Mas no capítulo de número 37 me chama a atenção que quando Deus vai relatar a história de Jacó, Deus vai contar a história de um sonhador, conhecido como José. Aleluia. O nome sonhador, e eu gostaria de prender sua atenção aqui comigo nessa noite, prometo ser objetivo. O nome sonhador na língua de José, na língua hebraica, ela tem 4 letras. A primeira letra significa cerca. Todo sonhador, ele tem uma cerca. José, ele era cercado por seus irmãos. A Bíblia vai dizer que José, ele tinha uma dificuldade muito grande, porque todo sonhador fala aquilo que tem dentro da sua alma. Todo sonhador expõe os seus desejos. Aleluia. Mandar um sonhador ficar quieto é difícil, porque o sonhador vai falar aquilo que o coração está cheio. E José, ele começa, você conhece a história, ele começa a mencionar os sonhos que não eram sonhos dele, eram sonhos de Deus. E a Bíblia vai dizer que os seus irmãos já odiavam José, não porque José, ele tinha para dar, mas porque José recebia. Porque a Bíblia vai dizer que o pai de José amava mais a José do que os seus irmãos. A Bíblia não diz que Jacó não amava os seus filhos, mas a Bíblia diz que havia um carinho especial por José. Eu não sei você, mas eu quero ser bem transparente nessa noite. Eu tenho 3 filhos na minha casa. Eu tenho o Jonathan casado, eu tenho o Juan de 18 anos que me dá um trabalho, e eu tenho a minha menina de 16 anos. Dos 3, sempre um é mais próximo de nós. Mas por quê? Porque eles sonham os mesmos sonhos do que nós. E isso faz que ele se aproxime de nós um pouco mais do que os outros. Não quer dizer que nós deixamos de amar os outros, mas há sempre alguém que sobressai. Da mesma forma é Deus conosco. Não há filhinhos queridinhos, paparicados, mas há alguém que sempre mais chama a atenção de Deus para a terra. Nessa noite eu venho pregar para sonhador que tem atraído a presença dele aqui para esse lugar. Aleluia, Jesus. Tu és lindo. A história é: Santo. alguém vai odiar esse homem não porque ele dava, mas porque ele recebia. E a Bíblia vai dizer que ele recebia do seu pai muito amor. Seu pai faz uma túnica de várias cores. Não quero entrar nessa parte porque ficaríamos presos, porque eu quero falar do sonhador. Mas a Bíblia vai dizer que José aqui, ele começa a olhar a sua oposição. Todo sonhador, ele é cercado por dificuldade. Todo sonhador, ele é cercado por pessoas que, em vez de levantar e estender a mão para poder ajudar, é mais fácil levantar os seus pés para pisar, para ser uma oposição. Todo sonhador enfrenta a oposição, seja ela onde é que for. Todo sonhador vai enfrentar. E o que é mais difícil aqui para José
José é que ele recebia de Deus os seus sonhos, mas ele não tinha com quem compartilhar. Nessa noite, quem sabe é você que Deus já começa a abrir aqui o leque da revelação e dizer: você confiou, você debruçou os seus segredos, os seus sonhos, e alguém acabou no meio do caminho te odiando, não por aquilo que você estava dando, mas por aquilo que você estava recebendo. Aleluia. Aqui vai a história desse moço. Meu Deus. E ele começa a estar cercado de oposição. A Bíblia diz que ele vai levar comida para os seus irmãos em Dotã. E a palavra de Deus vai dizer que quando José vai se aproximando, começa a haver um arquitetar. Eles começaram a arquitetar um plano para acabar com a vida do sonhador. Porque ninguém tenta parar, pastor, um sonhador sem ter um plano. Ninguém tenta parar um sonhador, uma sonhadora, sem primeiro tocar em sua ferida. A Bíblia diz que ele se aproxima. E a segunda letra do nome sonhador, em hebraico, que é a língua de José, é açoite. A primeira é a cerca. Ele está cercado por oposição. A segunda é açoite. Só que o açoite que José recebe não é um açoite na carne, é um açoite na alma. Porque a Bíblia vai dizer que José é jogado dentro de um poço seco. Mas o que mais dói em José não foi a queda dentro do poço. O que mais dói em José é ter sido jogado pelos seus irmãos. É Deus. Ai, Jesus, me dá graça nessa noite para falar isso. Ai, Jesus, porque ele vai ser jogado por quem comia no mesmo prato. Porque quem bebia no mesmo copo. Porque quem sentava à mesa com José. A ferida de José é profunda porque era alguém que compartilhava o mesmo espaço, a mesma geografia, a mesma família, o mesmo jantar, o mesmo almoço, as mesmas refeições, os mesmos momentos de lágrimas, os mesmos momentos de alegria. A dor de José é profunda porque a pancada veio de perto. É Deus. Aleluia. A alma do sonhador primeiro cercado, agora a alma ferida. Só que José, ele tinha um coração puro. Glória a Deus. É uma luta para todo sonhador que é perseguido, que é ferido, que é cercado por oposições, manter-se com o coração puro. José estava no poço ferido e é vendido. Agora a sua alma, ela começa a ser dilacerada, porque além dele presenciar a estratégia de sua morte, ele é vendido pelos seus irmãos. Aleluia. E a terceira letra na língua hebraica significa, profundamente você vai entender agora, prego. Porque José, depois de ser jogado no poço e vendido, ele é pregado na casa de Potifar, o general de Faraó. E dentro da casa de Potifar, tudo que José fazia, José crescia. Aleluia. Ah, você não entendeu. Glória a Deus. Deixa Deus abrir aqui para você entender, vou clarear aqui. Quanto José é traído, quanto José tem tido oposição, enquanto a alma de José estava ferida profundamente, José crescia. Aleluia. José desenvolvia. José alcançava um nível espiritual nunca alcançado antes. José desenvolvia, prosperava em uma terra que ele tinha sido pregado. É Deus. Aleluia. Ele está como escravo dentro dessa casa. Aleluia.
E a Bíblia diz que a mulher de Potifar todos os dias ia tentar aquele homem. Tu imagine o coração daquele homem se tivesse corrompido. Mas a Bíblia diz que ele foge. E quando ele foge, ele recebe uma calúnia, dizendo que ele tinha ficado com a esposa de Potifar. José continua pregado, porque agora da casa como escravo ele vai para a cadeia, injustamente. Eu quero que você entenda nessa noite que a primeira letra é cerca, a segunda letra de um sonhador é açoite, a terceira letra de um sonhador é prego. Ele está pregado, mas não para de crescer, porque quem está com José é maior, porque as oposições é maior do que a cerca, é maior do que os pregos que tentam colocar para ele. Oh, Senhor, teus sonhos não podem ser frustrados, Senhor. Oh, aleluias. Glória a Deus. Agora dentro da prisão, José cresce. Oh, Jesus. Dá aquela cutucada santa bem de leve no teu irmão, dizendo: não tenta te parar. Não podem tentar até te parar. Mas você vai longe. Deus confia que você não vai desistir, porque você tem um objetivo, você tem um sonho. Aleluia. Glória a Deus. Está dentro da Esse sonho cadeia. tem um propósito, Jesus. Porque quando a gente tem um objetivo nosso, pode perecer. Mas quando o objetivo é de Deus na nossa vida, ninguém pode parar. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. A quarta letra e a última do nome sonhador, em hebraico, significa mensufit. Mensufit significa água. Aleluia. Você já tentou parar a água? Não dá, Jesus. Você sabe que água parada, ela dá o quê? Uma dengue? Mas uma água que tem correnteza, pastora. Uma água que tem uma origem, uma nascente. Aleluia. Uma água que tem, como a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo de número 47, que ela é impulsionada do trono. E ela começa a tomar primeiro a água na canela, depois a água no joelho, água corrente nos lombos, a água na direção do peito e, por fim, a água a ponto a nado. Oh, Senhor, nos leva às Tenta parar a água. Toda a água que ela é tentada obstruí-la, ela abre caminho. Você é como água na presença de Deus. Se tentaram parar o teu ministério, a tua vida, a tua caminhada como cristão, Deus vai abrir caminhos. Você vai passar. E ai daqueles que tentarem parar a obra de Deus. Mas queremos ser como aquela mulher, Senhor. Pode dizer pro teu irmão, você pode ser água. Pode ser água. Aleluia. Creia que você é água. Glória a Deus! José está na prisão. Senhor, tu és a fonte, Espírito Santo. E repare uma coisa, que toda vez que José ele tem a sua caminhada, alguém cruza o seu caminho que tinha sumido. Deixa eu te dar um recado de Deus nessa noite. E grava aí. Vai ter pessoas que vai cruzar o seu caminho, que vai ajudar os seus objetivos chegar aonde precisa ser chego. Vai ter pessoas que vai cruzar o seu caminho, que vai te ajudar a você chegar no seu objetivo. Aleluia a Deus. Mas há pessoas no teu caminho que Deus vai arrancar, Aleluia. que Deus vai tirar. Há pessoas que frequentam a tua casa que vai parar de ir lá. Há pessoas que começam a falar mal de liderança para você, para tentar
turbar o teu coração. Esses vão parar no meio do caminho, sabe por quê? Porque não são águas correntes, são águas paradas. Alguém que parou no meio do caminho está tentando parar você também. Então nessa noite pode estar preso na prisão, mas você é a água corrente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí alguém atravessa o caminho do sonhador e vai dizer assim: nós tivemos sonhos. Opa, José vai entender, tem alguém aqui dentro parecido comigo. Tem alguém aqui bem próximo daquilo que eu acredito. E José vai identificar o sonho do padeiro de Faraó, o responsável pelo pão. Mas também José vai identificar o sonho do copeiro. Repare bem, um era responsável pelo pão e o outro era responsável pelo vinho. Pegou aí? Glória a Deus. Não? Aleluia. Um é responsável pelo pão. Aleluia. Santo! Aleluia a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus. O vinho sobressaiu, o pão tem que morrer. Alai, andorou, berecalamana, subere. Pastor Adilson, o que o Senhor quer dizer? Apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23 e diante. Na ceia ele vai dizer: este é o pão que padeceu. Aleluia. Este é o vinho, o cálice da nova aliança. Você quer viver o novo? Você quer viver o vinho? Deixa o pão padecer. Aleluia a Deus. Aí a história é muito bonita, porque há duas profecias. Um morre e o outro fica vivo. Só que interessante que quem morre era o pão, o padeiro, o responsável. E quem vai sobressair é quem? O vinho. Só que o vinho volta. Meu Deus. Só que esquece de quem está lá dentro. Ai, meu Deus. Aleluia, Jesus. Tá pegando aí? Glória a Deus. Aleluia. Ai, Jesus.